Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Stitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Então, na aula anterior, a gente viu que a nossa mente, de acordo com a tradição védica, ou seja, Ayurveda, astrologia védica, Vedanta, todas as disciplinas associadas aos Vedas estão baseadas nesses 4 momentos, nessas 4 fases que a nossa mente passa. Tá? Ao mesmo tempo que a mente passa por esses 4 estágios ao longo do tempo, é como se num outro ângulo aqui, né, fizéssemos uma matriz, num outro ângulo, a gente tivesse 4 possibilidades de trabalho ou de grupos dentro da sociedade, o que é muito mal entendido pela sociedade contemporânea. A palavra para isso se chama Varuna. Varuna significa cor. Né? São cores diferentes, são modos diferentes das pessoas serem. A ideia era a seguinte: conta a historinha que 2 rishis sentaram no início da criação e estavam conversando como que eles iam fazer para organizar a sociedade. Afinal de contas, né, as pessoas nascem por causa da ignorância. E por causa da ignorância elas vão ter desejos, cobiça, inveja e tudo quanto é sentimento que faz com que um brigue com o outro. Então como que a gente pode estruturar uma sociedade que está baseada na ignorância? Então eles bolaram o seguinte esquema. Essa é uma história, tá? O seguinte esquema. A gente divide os fatores determinantes e essenciais de uma sociedade em 4 grupos. E não deixa que nenhum desses 4 grupos tenha dominância sobre os outros. E quando a gente faz isso, a gente permite que as pessoas, porque elas dependem uma das outras, elas tenham que trabalhar em relativa harmonia. Da mesma maneira que numa empresa ou num ambiente qualquer, quando você tem o vendedor e a pessoa que trabalha, você tem um amor mútuo, porque um trabalho complementa o outro. Entre os grupos sociais, quando eles detêm forças diferentes dentro da sociedade, eles colaboram um com o outro para poder viver melhor. Essa divisão de 4 grupos não é determinada por onde a pessoa nasce, né? Como as pessoas imaginam as castas, né? A pessoa nasceu em tal família, então ela é de tal forma. Toda tentativa que a gente tem de colocar as pessoas em rótulos e formas de bolo, devido a qualquer fator determinístico, como onde a pessoa nasceu, onde a pessoa mora, tudo isso é inútil, não é desejado do ponto de vista da tradição védica. Tanto que as grandes histórias dentro da tradição, você vai escutar pessoas que nascem numa família, mas que na verdade são de outra casta. Na verdade são de uma outra função social. E não existe o conceito do fora de casta. Né? A gente tem também, a gente viu na novela, fora de casta. O conceito de fora de casta é um conceito que foi introduzido pela sociedade moderna, indiana e etc. Chegou o estrangeiro lá. Como que ele ia determinar de que casta era o estrangeiro? Ele não sabia o que dizer, então ele é um fora de casta. Aí olha que interessante, o estrangeiro sendo um fora de casta, ele era tratado assim como as pessoas dentro daquela sociedade que não tinham uma colocação, que não tinham uma função. Só que ele não queria ser igualado àquelas pessoas que estavam ali perdidas dentro da sociedade. Então ele cria um nome para as pessoas indianas fora de casta, chamado, eu acho, se eu não me engano, é Dalit. Então os Dalits, esse conceito de Dalit, foi criado dentro da sociedade indiana quando os estrangeiros entraram, com uma necessidade de diferenciar o estrangeiro daquele cara que ali dentro sofria um preconceito e tudo mais. Mas do ponto de vista dos Vedas,
Independente de onde a pessoa nasceu, se ela é estrangeira ou não, todo mundo tem uma casta, porque todo mundo tem uma mente. E essa mente tem uma forma de funcionar. Vamos entender os 4 tipos de mentes disponíveis na nossa sociedade, tá? Nenhuma é melhor do que nenhuma. Vamos lá. Para entender isso, a gente vai olhar a mente com uma estrutura de Sattva, Rajas e Tamas. Sattva, Rajas e Tamas são 3 humores, são 3 cores que a mente tem. Sattva é voltado para um processo de pensar, uma abstração, uma elucubração lógica, associado ao branco, à pureza, né? Então, ao sutil. Essa é uma qualidade chamada Sattva. Uma segunda qualidade é chamada de Rajas. É a qualidade associada ao movimento, associada à cor vermelha, associado às emoções, associado à ação, né? Então, tudo associado a esse movimento, tudo é chamado de Rajas. E a terceira qualidade da mente é chamada de Tamas. Na verdade, são qualidades que percorrem o universo inteiro, não só a mente, né? Mas essa terceira qualidade é chamada de Tamas. A cor para Tamas é preto, né? Ela representa não um processo abstrato, mas um processo mecânico, né? Ela representa a força, o peso, né? O grosso, o oposto quase que de Sattva. Essas 3 qualidades podem estar divididas na mente em combinações diferentes. Quando o que prevalece dentro da mente é o Tamas, você tem geralmente, em primeiro lugar, Tamas, em segundo lugar, Rajas, porque Tamas não combina com Sattva, então Tamas, Rajas e Sattva. Essa seria o primeiro tipo de combinação. São as pessoas cujo trabalho e cujo envolvimento com o mundo, em geral, não representa um trabalho intelectual predominante. Os trabalhos são voltados para coisas manuais e não vou dizer que mecânico. Às vezes você tem toda uma arte por detrás, mas não é um trabalho basicamente mental, é um trabalho de execução, é um trabalho de base. Então, toda a força trabalhadora de um país, né, que sustenta o país, que faz o país girar, é essa camada que tem o Tamas como predominante. Na sociedade indiana, essa camada, essa Varna, é chamada de Shudras. As pessoas que têm Tamas como predominância na mente. E, evidentemente, é a maior parte das pessoas, porque é o que a sociedade mais precisa para rodar, né? Você pode ter um engenheiro um engenheiro sozinho faz o plano arquitetônico de um prédio imenso, mas para construir o prédio você precisa de centenas de pessoas trabalhando. E essas pessoas todas trabalhando não podem passar o dia elucubrando, elas têm que passar os dias executando e fazendo coisas. E não são pessoas que são preguiçosas, não. Muito pelo contrário, elas têm muito valor, né? São os pés de toda a sociedade. É o que faz a sociedade girar, né? Então, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, né, não tem uma ordem hierárquica, a gente só está descrevendo a combinação dentro da mente, muito importante. O segundo grupo é o grupo que tem Rajas na frente. Como Rajas é o do meio, você vai ter 2 subgrupos. Rajas em primeiro lugar, Tamas em segundo lugar, Rajas em primeiro lugar, Sattva em segundo lugar. Quando o Rajas está em primeiro lugar, o movimento está em primeiro lugar, e Tamas está em segundo lugar, essa pessoa é dito que tem uma mente voltada para o comércio, voltada para ganhos imediatos, voltados para ganhos para si, onde esse si é algo fechado dentro de uma estrutura mental e social. Então, e vê só, se você chegar para um indiano
que participa do segundo grupo, ele acha que o grupo dele é o melhor. Participa do primeiro grupo, o primeiro grupo é o melhor. Ninguém quer ser do grupo do outro, não é uma disputa de qual grupo é melhor. É uma questão de conscientização, de que tipo de mente eu tenho. Então é uma pessoa voltada para o comércio, é uma pessoa voltada para fazer recursos se movimentar. Então vai fazer grandes planos, o plano de pegar daqui e botar ali. Então o coração que pulsa uma sociedade e que faz as coisas se movimentarem, as coisas acontecerem, é a segunda camada chamada de Vaishyas. Eles têm Rajas em primeiro lugar, então eles estão sempre em movimento, e eles têm Tamas em segundo lugar. Então eles produzem resultado porque eles estão pensando em si. Então eles estão trazendo coisas para si, e em nome desse si, eles movimentam a sociedade. Então, metaforicamente, eles são as coxas de uma sociedade. É o que faz a sociedade correr, girar. Então, quanto mais forte for a camada de Vaishyas dentro de um grupo, mais rica é aquela sociedade. Ok? O terceiro grupo é o grupo que tem Rajas na frente, mas o segundo em importância é Sattva. Então, por mais que ele se movimente pra caramba, ele se movimenta por detrás de um pensamento filosófico, por detrás de ideais, para defender ideias. Ele não se movimenta pensando num ganho, e no dinheiro, e nos recursos. Não, ele se movimenta pensando em uma visão social. São raros. São pessoas raras. Né? Esses são os chamados de kshatriyas. Então, eles se movimentam e eles que, teoricamente, têm a função de proteger a sociedade. Teoricamente, deveriam ser os nossos governantes. Deveriam ser os líderes de grupo, os líderes, porque são pessoas que têm a capacidade e têm o desejo de pensar pelo todo. Muitas vezes a gente vê, né, quando a gente está no colégio, a gente vê claramente como tem um grupo de pessoas, um grupo de alunos e amigos nossos, que tem dentro de si um desejo, assim, por quase uma manifestação política, né? As pessoas querem defender alguma coisa e falar alguma coisa, e fala, cara, como é que pode essa pessoa ficar querendo defender, sei lá, o bem dos animais? Não que a gente não queira o bem, somos todos vegetarianos, né? Aluno de Vedanta, classicamente é vegetariano, um dia a gente conversa sobre isso, não estou falando nada contra, mas você vê a pessoa ali, tipo, ah, porque os animais, e você fica, não entende, fala, como é que pode essa pessoa pensar? Ele tá falando, ele vai falar a mesma coisa. Como é que pode esse pessoal ver tantos animais sendo abandonados na rua e ninguém querer fazer nada? Como é que pode? É interessante ver o tipo de mente. Né? Então é um terceiro tipo de mente. É uma mente que pensa num todo e age. Ela não fica parada, ela age, pensa no todo e age, pensa no todo e age. Às vezes são pessoas chatas, né? Porque ficam com esses argumentos políticos e tal. Entre eles se entendem, mas vai conversar com o Vaishya, com uma pessoa que tem a mente voltada para o comércio. Vai falar assim, pô, o que esse cara fica falando esse tempo todo, que é preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com não sei outro, vai trabalhar, vai fazer recurso. Mas ele está trabalhando. Tem que ter alguém com essa função. Não, afinal de contas, alguém tem que se preocupar e alguém tem que tocar esses projetos para frente, alguém tem que dar um choque de ordem na sociedade e mostrar para as pessoas onde que a gente está indo errado. Né? Então, esses são os nossos líderes natos, são os nossos kshatriyas. Teoricamente, toda a nossa classe de policiais, governantes e tudo mais deveriam ser kshatriyas. O quarto grupo é o quarto que o sattva está na frente. A capacidade de pensar está na frente. E, obviamente, se sattva está na frente, a segunda posição só pode ser rajas, já que sattva e tamas são opostos. Quando o sattva está na frente, essa pessoa gosta de pensar. Ela gosta de desenvolver ideias. Ela gosta de criar. E para ela é muito difícil qualquer trabalho diferente disso. Se você pegar uma pessoa que tem a mente predominantemente sattva e falar para ela, olha, pinta essa sala aqui, que aqui o Vishwavidya está com os problemas, você poderia pintar a sala, por favor? Está aqui o balde, está aqui o pincel, é só pintar. Você volta daqui a 1 hora, ela pintou um quadrado, aí
metade de cima do quadrado ela pintou assim. Metade de baixo do quadrado ela pintou de lado. Aí quando você chega, ela te pergunta, olha, eu pintei assim, assim, qual que você quer? Eu quero que você pinte. Eu quero que você pinte a parede. É difícil pintar a parede? É difícil. Porque a mente dessa pessoa não consegue executar esse tipo de atividade. Se você falar para ela assim, olha, bola aqui, o plano, a gente vai viajar, a gente vai ter o nosso encontrão lá na Serra do Cipó, bola todos os horários, onde cada um tem que chegar, tem gente indo do Brasil inteiro, como vai ser a atividade, ela fica o dia inteiro pensando. Escreve, produz e faz não sei o quê. Mas você pede para ela pintar uma parede, não sai nada. Zero. Entende? Porque essa pessoa não tem uma capacidade de execução e muito menos uma capacidade de segurar o seu processo mental em nome da execução, que é o que o Shudra tem. Né? E ele nem quer pensar muito. Se você chegar para ele e falar assim, olha, pinta a parede, quando você voltar daqui 1 hora está tudo pintado. Mas se você deixar ele sentado aqui e falar, olha, pensa no que você quer fazer, ele passa o dia inteiro sentado. Né? Então, se você quer construir um prédio, você vai ter que ter uma pessoa que tem essa visão da organização, que vai distribuir as tarefas, e pessoas executando as tarefas. Não dá para ter só um ou só o outro. Então, são energias complementares. Quando a nossa função social está estabelecida, com essa nossa energia, a gente tem o sentimento de que a gente está fazendo aquilo que a gente deveria fazer. Mais do que aonde a gente está. Você pode estar numa empresa de construção, que nem eu estava citando, fazendo um trabalho que não é compatível com o seu tipo de mente. E não tem nada de errado em falar, eu quero só executar, não quero pensar. Ok. Né? A gente geralmente ri porque quem estuda Vedanta, em geral, tem uma capacidade de pensar aguçada e tem o desejo por pensar. Então a gente acha que, poxa, quem que quer viver daquele jeito? Mas você vai conversar com uma pessoa e vai falar, pô, passar o dia inteiro pensando, lendo, estudando sânscrito, para quê? Né? Para quê? A vida está aí para ser vivida e para tocar a vida para frente. Né? Então, quando a gente tem a mistura das nossas funções com o nosso tipo de mente, a gente tem problemas. Então, vamos supor, o que acontece quando você coloca um Vaishya para fazer um trabalho de um Kshatriya? Então, a pessoa tem uma mente de comerciante. Dão para ela um cargo político. O que ela vai fazer? Um negócio. É óbvio. Ela vai, através do cargo político, bolar uma maneira de ganhar alguma coisa, de fechar, de fazer um trâmite. E se você pegar uma pessoa que tem a mente de Kshatriya para fazer um trabalho de pintar a parede, o que ela vai fazer? Vai fazer um sindicato. Sindicato dos pintores de parede que tem que defender as ideias e o cheiro de tinta que não dá para suportar e o não sei o que, não vai pintar parede nenhuma. Você não vai conseguir mandar ele embora. Né? O que acontece? Se você pega uma pessoa que tem a mente de Kshatriya para fazer um trabalho de Sattva, de Brahmani. Brahmani, teoricamente, é essa camada que tem a predominância de pensar. Né? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Ela vai criar o estudo como o estudo ou o trabalho de pensar como uma oportunidade de realizar coisas, né, de defender ideias. E a gente vê isso na nossa sociedade. A gente vê no nosso trabalho pessoas que estão totalmente localizadas no local errado. Então, do ponto de vista dos Vedas, mais importante do o que você está fazendo é o tipo de trabalho que você está executando. E você buscar dentro da sua estrutura, do lugar que você está, o tipo de trabalho que seja compatível com você. Então, vou dar um exemplo clássico, né, da minha vida. A minha mãe executa obras, ela gosta de obra, de fazer reforma. Aí ela fala, eu quero a sua ajuda. Eu falo, claro, o que você precisa? Vamos fazer, como é que se diz? O levantamento das medidas desse local e pensar qual é a melhor combinação de coisas para fazer. Tá bom. Aí vai lá num dia, faz o levantamento, põe no computador, pensa assim, pensa assado, chega a resposta, aí vamos supor, ela vai dizer assim, não, vamos conversar a respeito? Não. Vamos conversar a respeito. O meu trabalho é pensar. A melhor opção é o que eu gosto de fazer. Eu não quero ficar conversando a respeito do problema. Está aqui minha solução. O que você acha? Né? Tudo bem, a personalidade de cada pessoa é diferente.
Aí depois a gente vai executar a obra. Né? Aí vai executar a obra. Aí fala, tudo bem, você pode ver a obra? Eu vou ver a obra. Quanto tempo eu consigo ficar na obra? 5 minutos. Depois de 5 minutos não dá mais, porque não é um tipo de trabalho compatível com a minha cabeça. Você começa a ficar tenso, você começa a ficar nervoso, né? E outra pessoa às vezes até não entende você, fala, cara, como é que pode? Né? Tipo, é só ficar aqui vendo se eles trabalham direito. Não. Mas esse trabalho não é compatível com o tipo de trabalho que a minha mente é capaz e gosta de fazer. Então não tem como dar certo. Né? Então, tendo agora essa matriz de 4 etapas de vida e 4 tipos de mente, nós vamos ser localizados como numa batalha naval. Né? O tipo de mente que a gente tem, a fase de vida onde a gente se encontra. E para cada tipo de mente, as fases de vida vão ser as mesmas, mas são coisas diferentes que vão ser aprendidas e feitas em cada fase de vida. Do ponto de vista do mundo, os Vedas não têm nada a dizer para a gente, porque a verdade é que a gente vive e está vivendo a nossa vida. A gente não precisa de ninguém dizer o que a gente deve fazer, que trabalho a gente deve fazer, não é esse o propósito. Mas do ponto de vista espiritual, existe uma necessidade de um entendimento maior. E é por isso que é importante o entendimento dessa matriz. Né? Eu estou numa fase de brahmacharya. Não importa qual tipo de mente eu tenho, qual tipo de condição social, aonde eu nasci. O que é exigido de mim é aprender. Aprender aquilo que vai me gerar as possibilidades do meu ofício depois e aprender os valores básicos que vão me tornar um bom ser humano. Passo para o segundo estágio, eu tenho que trabalhar e tenho que contribuir para a sociedade. Cada um vai contribuir da sua maneira. Esse é um momento onde eu vou lidar com os meus gostos e aversões, é um momento onde eu vou aprender que eu não estou no controle da vida, às vezes a custo de muitas batidas na parede, né? De tentar fazer com que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer e a gente vê que a coisa não acontece. E a gente lida, a gente cria uma resiliência, a gente avança dentro disso. Segunda fase. Claro, vamos supor, você como um comerciante, o seu papel diante da sociedade e como você pode, por exemplo, contribuir para as pessoas é completamente diferente. O seu nível de recursos é completamente diferente. As suas oportunidades são completamente diferentes e, portanto, as suas responsabilidades também são diferentes. Cada posição que a gente se encontra dá a gente responsabilidades e deveres diferentes diante da sociedade. Né? Depois a gente vai entrar em Vanaprastha. Mesma coisa. Todos vão caminhar em busca de uma mente com tranquilidade. Vão caminhar em busca de uma resposta para a vida, um estudo do autoconhecimento, a dedicação para coisas como o estudo de Vedanta. Né? As pessoas se dedicam um bom tempo da sua vida para isso. E como cada um vai fazer, cada um vai participar, é dentro das possibilidades da vida de cada um. E não tem nada de errado. Né? Não existe a necessidade de uma igualdade do ponto de vista social e material. A igualdade sempre ocorre do ponto de vista do desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Todos vão passar pela mesma fase. E quando a gente olha nesse ângulo, não tem diferença. A pessoa pode ser uma pessoa que faz um trabalho mais humilde, como um porteiro, e o outro pode ser um dono de empresa multimilionário. Os dois vão sentar na mesma aula de Vedanta e vão ter que resolver o mesmo problema. Um reclama dos outros porteiros que são amigos dele e que estão sacaneando ele. O outro vai reclamar dos competidores do mercado financeiro que estão ali tentando acharcá-lo. É a mesma reclamação. Né? A base é a mesma. E eles vão viver aquele mesmo momento. Isso tendo vivido com sucesso, você termina essa sua fase de Vanaprastha, né, com uma base espiritual forte, com uma mente capaz de ficar em si mesmo e com conhecimento de quem é você, esse eu livre, da quarta busca. Né? Completar a quarta busca é função desse terceiro momento de vida. Né? Com a terceira busca completa, você aproveita o seu quarto estágio de vida, vivendo uma vida contemplativa, e é lógico, se não for possível ter completado a quarta busca no terceiro, você ainda tem as quartas de finais, aí, semifinais, para tentar completar essa tarefa. Né? A gente
às vezes pensa, né, do que do ponto de vista espiritual a gente ou está muito atrasado. Às vezes eu recebo alguns e-mails assim das pessoas falando: poxa, eu já tenho 70 anos e só agora me deparei com esse conhecimento. Eu falei: nossa, 70 anos você está nova, você está novo, 70 anos não é nada. No meu curso lá na Índia, o aluno mais velho tinha 95, sacou? Esse conhecimento ele não está aqui para te trazer uma nova coisa no mundo. Você não tem nada a perder. No momento onde você se vê com maturidade para seguir e com a oportunidade, esse é o momento certo. Pode ser que a gente esteja lá na fase de brahmacharya e a gente vai ter que encontrar outras maneiras de estudar que compatibilize com a nossa vida, né? Mas o estudo, né, ele tem essa constância. Um texto muito famoso, né, de Vedanta, que é esse texto Sadhana Panchakam, não sei se alguns de vocês já ouviram falar, ele começa falando assim: Vedo nityam adiyatam, Vedaha nitya adiyatam. Os Vedas adiyatam devem ser estudados sempre. É como se fosse um manual de instrução mesmo da vida. Como lidar com a mente, como lidar com as emoções, como se comunicar com as pessoas. Mas, infelizmente, a oportunidade de estudar não é dada para as pessoas de uma maneira uniforme, né? Às vezes a gente encontra em diferentes fases da nossa vida. E essa aula é importante para a gente poder acomodar o nosso estudo dentro do momento onde a gente vive. E não tentar mudar o momento onde a gente vive em função do estudo. O estudo ele é criado para complementar a vida que eu levo e trazer uma harmonia. Porque, no fundo, o que eu estou passando nesse momento, seja uma dificuldade de relacionamento, seja uma dificuldade de trabalho, seja um desafio do ponto de vista familiar, né? Isso faz parte do meu processo de desenvolvimento espiritual. Não está separado. Eu não preciso criar um outro ambiente para me desenvolver. Com quem que eu tenho que praticar os meus valores? Ahimsa. Com quem que eu vou praticar? Com o meu professor de yoga? Não. É com meus pais. São com a minha família, com as pessoas mais próximas de mim. Com o professor de yoga é muito fácil. Sentar na aula e falar: ahimsa, o que é ahimsa? Não machucar as costas. Não machucar as costas não é ahimsa. Não é ahimsa. O propósito desses yamas e niyamas não é para ser praticado na sala de aula de yoga. Você pode até aprendê-los na sala de aula, graças a Deus. Mas isso é para você levar para a sua vida cotidiana. Essa tentativa que a gente faz de transportar tudo que tem do mundo espiritual para dentro de uma prática de asanas, por exemplo, que a gente vê isso muito acontecendo, não é real, não é esse o conhecimento. Isso pode ser o início de um processo, né? A ahimsa não é você não machucar o seu corpo. Não machucar o seu corpo também é ahimsa, mas a ahimsa não é isso, a ahimsa é algo muito maior. A ahimsa é você descobrir dentro de você uma não violência básica, um amor ao próximo básico, que inclui um monte de coisas, desde buscar uma harmonia dentro de casa, uma harmonia dentro do trabalho, ser uma pessoa inteira, largar diversos vícios que prejudicam a gente mesmo, que cometem uma violência contra nós mesmos, né? E é aí que está o caminho espiritual de verdade. O caminho espiritual não é na montanha, o caminho espiritual ocorre na caverna da sua própria casa, com os swamis, que são as pessoas mais velhas que têm para ensinar um monte de coisa para a gente na nossa vida. Quando a gente cria essa humildade, né, de escutar, de se abrir para o mundo, aí você pode ter certeza que esse desenvolvimento espiritual é muito rápido. Enquanto a gente fica preso a essas ideias, sabe, de que eu vou para a Índia encontrar com alguém que vai me ensinar um mantra secreto e vai resolver meus problemas, isso é um atraso de vida e um atraso espiritual também. Isso não vai ocorrer. Eu nunca vi isso ocorrer para ninguém e vou dizer mais, quando ocorre é uma grande decepção. Você vê pessoas que colocam toda a sua energia de uma resposta para a vida em cima de uma outra pessoa do outro lado do mundo, ou de uma pessoa que aparentemente tem algum poder especial, isso ocorre também, sabe? E a verdade é que a resposta não está por aí, a resposta está muito mais perto do que a gente imagina. Vamos olhar, né, para a nossa vida e o momento onde a gente vive como o cenário perfeito que Deus está colocando na nossa frente naquele momento para se desenvolver espiritualmente.
e trazia a espiritualidade para viver melhor aqui, sabe? Não buscar fugir daqui para tentar achar uma resposta. Isso não funciona assim, né? Mesmo lá no ashram, onde eu passei esses últimos 4 anos, quando as pessoas que vão para lá estudar, elas não são pessoas que estão em busca de uma resposta, encontrar, não. Elas são pessoas como eu, que já estava no Brasil estudando, já fazia 7 anos. O que você fazia na sua casa? Só estudava. Então é melhor ir para o ashram, estudar com outras pessoas que estão estudando. As pessoas perguntam assim, foi muito difícil largar tudo? Sem dúvida que foi, né? Porque deixar as coisas para trás e em busca de algo maior é sempre difícil. Mas não é tão difícil quanto parece, né? Não é tão maluco quanto parece, porque uma pessoa, para fazer uma ação como essa, a vida dela já tem que ser isso antes. E não começar isso num processo de busca, de viagem e tal. Não funciona assim, né? A mudança, ela tem que ocorrer primeiro por dentro, para depois o lado de fora acompanhar, né? E fazer jus ao que está acontecendo dentro da gente, tá? Então, com essas palavras eu termino a aula de hoje e vou ficar aqui mais um pouquinho com vocês para tirar dúvidas e comentários, tá? Então vamos cantar o mantra final. Om Shanti Shanti Shanti.